Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A Prefeitura de Porto Alegre protocolou na Câmara de Vereadores um projeto de lei que institui um novo Código Municipal de Limpeza Urbana na capital. O objetivo é atualizar as regras para adequá-las às exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O projeto traz como destaque o endurecimento da punição para quem descartar qualquer resíduo de forma irregular no chão. Para falar sobre o tema, convidamos a promotora de justiça, Ana Maria Marquesan, que atua na área ambiental em Porto Alegre. Doutora Ana, quero dizer que é um prazer tê-la aqui novamente no programa. Igualmente, para mim também é uma honra. Doutora Ana, se esse projeto municipal de limpeza urbana for aprovado, um fiscal poderá multar uma pessoa em até R$4.000. O que a senhora acha desse projeto? Eu considero que o projeto tem vários aspectos positivos, né? Realmente, a legislação hoje vigente, o atual Código Municipal de Limpeza Urbana, ele está bastante defasado do ponto de vista das sanções administrativas. As penas são muito brandas, não são calculados em UFMs, que são as unidades fiscais do município, que é o valor que serve hoje de parâmetro para todas as infrações administrativas e para o cálculo de impostos dentro do município de Porto Alegre. Além disso, a atual legislação ela não é compatível com a Lei Federal da Política Nacional dos Resíduos Sólidos e agora justamente esse código pretende fazer toda uma adequação. A senhora entende que é preciso uma lei para regular um aspecto tão comum entre as cidades, uma questão de educação? Lamentavelmente, né, o nosso país, ele não tem um sentido ético coletivo, né? O brasileiro é um povo individualmente limpo, né? Nós aqui tomamos banho como poucas nações do mundo e coletivamente muito sujo, ou seja, nós não temos esse sentido de limpeza, de cuidado com a coisa pública. Talvez isso seja um problema de autoestima, de pertencimento. Nós estamos assim tão indignados com as nossas instituições, com os nossos políticos, isso tudo gera um problema forte de desvinculação da população com a coisa pública que acaba repercutindo na desorganização e na sujeira do coletivo. Então, já que nós não temos introjetados esses valores de sanidade, de higiene, de cuidado com a coisa pública, penso que esse tipo de lei acaba sendo um estímulo a mais para que as pessoas venham, então, a controlar os seus ímpetos poluidores. É claro que só a punição não adianta. Paralelamente com isso, nós vamos ter que ter também trabalhos fortes, né, de educação ambiental, trabalho forte nas escolas, trabalho forte na mídia, campanhas institucionais, enfim, tudo mais. Mas só campanha não adianta. Né? Não faz muito eu assisti uma entrevista de um diretor do Detran que ele dizia: nós estamos gastando fortunas em campanhas de educação para o trânsito, mas o que acaba gerando realmente uma mudança comportamental é a multa, são as operações, o uso do bafômetro, esse tipo de coisa que realmente a pessoa fica com medo de perder a sua habilitação e aí acaba alterando os seus comportamentos. Eu até insisto nessa questão, porque muitas pessoas têm uma boa educação, sabem que quando fazem aquilo estão erradas, mas continuam fazendo. Quer dizer, de repente, a questão do bolso, quando pesa, a pessoa ela é capaz de pensar e dizer, não, então eu não vou fazer. Exato, é por isso que uma das preocupações que eu tive ao ler esse projeto de lei e a entrevista também do diretor-geral do DMLU, Departamento Municipal de Limpeza Urbana, é que, em princípio, a prefeitura não estaria mobilizada na contratação de novos fiscais, nomeação de novos fiscais. E eu penso que daí nós vamos cair numa frustração, nós podemos cair em mais uma lei sem fiscalização como tantas outras. Aqui eu poderia, por exemplo, exemplificar a lei que obriga a coleta das fezes de animais, né, que não é fiscalizada, e a gente vê muita gente aí que leva o seu cachorrinho para fazer as suas necessidades na rua e não recolhe essas fezes, e nunca tem um fiscal
para impor uma multa que é prevista na lei, a lei que obriga as pessoas também a andarem com os animais com a guia, e tantas outras leis municipais que, infelizmente, acabam não pegando, como a gente diz, por falta de fiscalização. Então, eu entendo que essa lei teria de vir acompanhada também de um crescimento na fiscalização. Mas a senhora acredita que lei e punição contribuem para que nós tenhamos um comportamento diferente das pessoas? Sem dúvida, eu penso que são processos, né, de introjeção paulatina de valores, claro que mais radicais, menos indutivos e mais persuasórios no sentido de exigir que a pessoa pague, então, se ela quer poluir, então que ela pague por essa poluição. Essa medida aqui em Porto Alegre, ela é semelhante à medida que foi adotada recentemente no Rio de Janeiro. Me parece que é um programa lixo zero. Isso. Né? Já nas primeiras semanas, a prefeitura espalhou, principalmente pelo centro da cidade do Rio de Janeiro, vários fiscais. E houve uma diminuição de 30% na sujeira. Está surtindo esse efeito porque lá houve uma ampliação no número de fiscais. Então aqui nós vamos ter que trabalhar para que essa lei venha acompanhada disso também. Porque hoje nós conhecemos e louvamos até o trabalho do DMLU, nós sabemos que existem fiscais em número insuficiente até mesmo para atuar nas estruturas já postas. Por exemplo, a fiscalização em relação aos containers, né? Que é um programa que eu elogio, que eu acho interessante, mas que as pessoas muitas vezes ainda estão colocando o lixo seco dentro do container, quando o container é só para o lixo orgânico, a gente dormindo dentro de container, há vandalismo em relação aos containers, né? Sem falar na questão dos focos de lixo, que o DMLU tem mapeado cerca de 450 focos de lixo pela cidade e gasta mais de R$1 milhão por mês só com a limpeza desses focos de lixo. Então, se houvesse fiscalização prévia, o foco tenderia a diminuir e as pessoas não iriam depositar esse lixo, que já é proibida essa colocação. Claro. Me parece que saiu uma estatística agora recente também, que já foram multadas mais de 1.500 pessoas. Inclusive, o estrangeiro, quando chega no aeroporto do Rio de Janeiro, ele já fica ciente do que está se passando no Rio, porque se ele colocar lixo no chão, também ele poderá ter dificuldades de voltar ao seu país. Exatamente, a gente quando viaja para o exterior sofre esse tipo de coisa, né? Eu tenho uma parente que mora em Trento, por exemplo, uma cidade italiana que tem um patrimônio histórico fantástico. Eles têm um programa de coleta seletiva perfeito, eles têm 5 separações, cada residência tem que ter 5 sacos de lixo diferentes. A pessoa, para ter acesso ao container, ela precisa estar registrada como moradora da cidade, pagar uma taxa de lixo de cerca de €1.000 ao ano. E a última ação deles era contra o chiclé. Eles estavam numa campanha, era multa de €250 para quem colocasse um chiclé no chão. Porque o chiclé ele é muito danoso para as calçadas, e lá eles têm essas calçadas em mosaicos, é muito danoso para os monumentos, então eles estavam numa luta muito forte contra o chiclé. Claro, aliás, falando em multa contra o chiclé, nesse projeto de lei, nós temos, me parece que 4 ou 5 faixas de multas, né? Exato. Que começa com uma multa menor e vai até a grave, gravíssima. Eu falei em R$4.000 porque é o máximo, né, que uma pessoa pode pagar. Não sei se a senhora, qual é o entendimento que a senhora tem dentro desse escalonamento de multas? Não, a proporcionalidade é um princípio geral do direito que tem que estar presente também nessa lei, né? Quanto maior a infração, certamente que a multa terá de ser mais grave também nas situações de reincidência. Outro aspecto que a lei contempla, que já é contemplado no atual Código Municipal de Limpeza Urbana, porém agora com penas mais graves, é a questão dos terrenos baldios, que é um problema recorrente lá na nossa promotoria, né? A propriedade não convive com o vazio, essa é uma regra, uma máxima
relativa ao princípio da função social da propriedade. Então, todo aquele que tem um terreno urbano, ele tem que obrigatoriamente cercar este terreno e zelar por esse terreno. Então, esse código ele pode levar a que se exija do proprietário do terreno não só o cercamento, como a manutenção, a limpeza do passeio em torno do terreno, e em algumas hipóteses até que tenha algum tipo de vigilância em relação ao terreno. E essa medida, se vier a ser tomada, concretizada, não poderá mascarar outros problemas que nós temos na área urbana em questão de poluição? Eu penso que não, eu penso que nós temos espaços institucionais para atuar em relação a todas as hipóteses, né? Eu não vejo isso como uma medida paliativa. Nós temos que nos conscientizar que nós não somos país de primeiro mundo, nós somos ainda, né, um país de terceiro mundo tentando granjear uma posição um pouquinho melhor no cenário internacional. E nós temos que atuar em vários flancos, nós temos que melhorar a nossa educação, a educação é a base de tudo. Povo sem educação não tem higiene, não tem limpeza coletiva, não tem saúde, né? Porque às vezes a pessoa não sabe nem como tomar uma medicação por falta de educação. Então é claro que nós temos sim que investir na nossa educação, mas paralelamente a isso, vamos trabalhar também com a punição. Infelizmente nós não podemos esquecer de trabalhar na esfera da punição, sob pena de cada vez mais incharmos os nossos orçamentos com gastos do tipo esse, remoção de focos de lixo, que é um dinheiro que o DMLU gasta, mais de 1 milhão por mês, que poderia estar sendo investido em escola, em saúde, em outras coisas muito mais nobres. Eu lhe coloquei essa questão porque nós temos aí alguns probleminhas com a questão do recolhimento do lixo, a própria distribuição dos containers, problemas com varrição das ruas, esgoto, bueiros entupidos. Quer dizer, por isso que eu lhe coloquei essa questão. Os bueiros entupidos, uma das maiores causas é o lixo, especialmente essas embalagens PET, essas garrafas de plástico, que as pessoas largam no ambiente e elas têm um rumo certo, vão entupir os bueiros, vão entupir as drenagens pluviais, e daí os danos são imensos para todos nós. A senhora falou dos terrenos baldios. Quais outros assuntos a promotoria do meio ambiente se deparam dia a dia dentro da área urbanística? Nós temos vários depósitos clandestinos que trabalham com reciclagem de lixo. Infelizmente, muitos nas ilhas, né, no Parque Delta do Jacuí, na APA Delta do Jacuí, né, que eu sempre digo, é um caso sui generis, 2 unidades de conservação que acabaram virando um dos locais onde há mais armazenamento de resíduos sólidos aqui na nossa capital. Então, ali existe uma prática muito nociva de se fazer a separação do lixo desordenadamente, porque é possível separar com organização, e muitas vezes aquilo que não serve como reciclagem, ou seja, o material que não serve para reciclagem, o material que não serve também, às vezes, de alimento para os animais, é utilizado como aterro, né, para solidificar os terrenos, já que é uma zona inundável. E aí as pessoas acabam depositando no próprio solo, isso acaba ajudando, entre aspas, a adensar o terreno. Só que daí as ilhas acabam deixando de cumprir um papel ecológico extremamente importante para a sanidade da nossa cidade, que é o efeito esponja, de reter as águas no regime de cheias e de liberar paulatinamente nos momentos de secas. E aí, o que acontece? Um desequilíbrio, uma desorganização geral no regime hídrico da nossa cidade, e essas pessoas que estão ocupando áreas de preservação permanente, áreas de risco, acabam justamente sendo as mais prejudicadas. Claro. Nós temos aí a questão do Rio de Janeiro, até vem aí a Copa do Mundo. Não sei se demorou muito, né, para que se fizesse, né, esse projeto no Rio de Janeiro, e agora está aí tramitando na Câmara de Vereadores em Porto Alegre. Mas em relação a outros países, a senhora conhece, para dar um exemplo assim,
de uma experiência de um país dentro dessa área da colocação do lixo no chão? Não, justamente, como eu citei, né, se a gente pegar, por exemplo, um país, a Itália, né, a Itália, ela tem muitas realidades. Por exemplo, na Sicília é horrível, até porque toda a coleta de lixo, ela está nas mãos da máfia. Então, volta e meia, eclodem greves, as cidades são muito sujas, parecem Porto Alegre, né, as cidades sicilianas. Agora, se a gente vai para o norte da Itália, cada cidade é um cenário. Como eu disse, Trento é um primor, né? Então tem todo um trabalho de coleta seletiva e com multas, apesar da população ser extremamente educada, eles têm multas, como eu te disse, 250 euros para quem largasse um chiclete no chão. Então, muito severas. E as pessoas são obrigadas a utilizar os sacos de lixo, 5 tipos diferentes, com cores diferentes. Elas recebem na sua casa uma tabela onde, explicando o que elas têm que botar em que tipo de saco. E se a pessoa não segue aquilo rigorosamente, ela é multada, ela fica proibida de colocar o lixo orgânico no container que tem na frente da sua casa. Então a questão lá é muito séria. Outros países que também têm isso, outros que nem tanto, mas enfim, né? Eu acho que nós temos uma autarquia aqui, o DMLU, que é muito estruturada, conta com um trabalho referência no Brasil. Nós já temos uma coleta seletiva instalada aqui há muitos anos, foi uma das primeiras capitais, se não a primeira a implantar a coleta seletiva, e ainda assim só 9% do lixo é separado. Quer dizer, um trabalhinho que cada um de nós pode fazer na sua residência, que é muito tranquilo, que é fazer a separação entre o lixo seco e o orgânico. Vejam que ainda não estão nos exigindo separar vidro, separar papel, né? Não, é só o seco e o orgânico. E as pessoas ainda não o fazem corretamente, é lamentável. Depois que foi anunciado a entrada desse projeto na Câmara, muitas pessoas apoiaram. Agora, há pessoas também que não gostaram e fazem críticas. Por exemplo, eu estou com o papel na mão, mas eu não encontro aonde largar esse papel, tenho que caminhar 2, 3 quadras para colocar no lixo. Quer dizer, a prefeitura teria que dar mais cestas de lixo para a pessoa conseguir colocar, descartar aquele lixo. Isso é fato. O número de lixeiras é insuficiente. Entretanto, esse é mais um problema fruto da falta de educação, porque existe um vandalismo severo com as lixeiras. Não faz muito que foram colocadas inúmeras lixeiras na orla do Guaíba e 2 dias depois eu ouvi um relato de que muitas já haviam sido danificadas. Então é todo um trabalho, não adianta fazer só políticas de repressão, de punição, mas temos que também incidir na educação global e na educação ambiental especificamente. Passando, eu não sei qual a sua expectativa, não lhe perguntei ainda, sobre esse projeto que está tramitando na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Eu penso que ele será aprovado, talvez com algumas correções, alguns aperfeiçoamentos, né? Mas ele já conta com um parecer da própria Procuradoria da Câmara favorável. Eu penso que ele deve de passar sem grandes problemas. E depois disso, acredita que a Prefeitura terá que fazer campanhas de conscientização? Eu penso que sim, o próprio projeto prevê isso, né? Mas não bastam campanhas, como eu disse, nós vamos ter que pensar, também o município vai ter que pensar como ampliar a sua fiscalização. Eu não cheguei a ler atentamente o projeto, mas é qualquer descarte na rua. Não importa, papel de bala, o próprio chiclete. Qualquer eliminação de resíduo sólido em local inadequado, ela pode ser multada. Certo. Muitas pessoas acham, não, mas nós já temos vários impostos para pagar, agora mais um. Quer dizer, essa queixa não vale para a senhora? Para mim não, porque isso aqui não é imposto, isso é multa, é sanção, né? Então é só a pessoa se abster de praticar aquele ato ilícito e totalmente inadequado. É intuitivo para qualquer pessoa dotada de um mínimo de educação que aquilo ali não é correto. Então, havendo a multa, pode ser que a pessoa se dê conta e pense 2 vezes antes de fazer esse tipo de gesto. No início do programa, a senhora chegou a fazer um paralelo com a questão do trânsito. Acho Exato. que é por aí. Quer dizer, não adianta uma multinha de nada. A questão da bebida alcoólica, quer dizer, do bafômetro, é mais ou menos por aí.
Eu penso que sim, né? Claro que as campanhas educativas são fantásticas, principalmente em relação às crianças. Hoje as escolas trabalham bem nessa área, né? Os filhos da gente, às vezes, têm uma consciência muito maior, tem um esclarecimento maior quanto ao que é lixo orgânico, quanto ao que é lixo seco, e eles acabam sendo agentes de educação ambiental dentro dos nossos lares, eles cobram, né? Eu me lembro que o meu filho era bem pequenininho e a gente perguntava para ele, o que é o lixo orgânico? Ele, mãe, é meleca, quer dizer, ele tinha uma noção já do que era uma coisa e o que era outra. E a questão do trânsito também, paralelamente a essas ações de fiscalização, de endurecimento de penas, tanto no crime quanto na esfera administrativa, aqui também eu penso que nós temos que atuar de uma maneira global e transdisciplinar. O Ministério Público, principalmente na sua área, a promotoria, então apoia esse projeto? Sem dúvida alguma, né? E nós também, quando alguma ação desse tipo chega a caracterizar um crime ambiental, e isso é frequente porque muitas vezes o descarte é de um volume maior de resíduos e daí já caracteriza o crime do artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais, que é fazer algum tipo de atividade, instalar, efetivar uma atividade potencialmente poluidora sem a licença, nós levamos isso para o judiciário e a pessoa tem que fazer uma transação penal, um acordo em juízo ou responder a um processo. Pois é, mas o que acontece se a pessoa não quiser pagar essa multa? Como fica? Aí a questão em relação ao município, isso vai ser inscrito como dívida ativa. Tudo fica na esfera administrativa? Aqui sim, e na medida em que ela precisar de algum documento do município, ela não vai conseguir, né? Ela vai se complicar no futuro. Até para conseguir um emprego, para comprar um imóvel, tudo isso vai ficar mais complicado para ela. Claro. Nós tivemos, melhor dizendo, agora em junho, movimentos sociais, né, e houve muita sujeira em todas as cidades. Não sei se dá para fazer um paralelo por aí, quer dizer, tendo uma lei dessas e as pessoas saindo nas ruas, atirando coisas nas ruas, como a senhora enxerga isso? Aí são momentos de exceção, né, são manifestações públicas, a incidência desse tipo de lei se torna muito complicada, a aplicação desse tipo de lei. Todo o aparato repressivo nessas horas tem que estar focado em manter a ordem, né, em evitar os excessos que possam gerar convulsões maiores. Então eu penso que seria meio até ridículo alguém ficar se preocupando com o lixo que é jogado na rua num momento desses. Né? Claro, tem que ver um consenso, né? um bom senso, melhor dizendo, né? Claro, as manifestações acabam, na minha opinião, perdendo muito do seu foco e da sua legitimidade quando elas desviam para o vandalismo, né? Hoje a gente até comentava a questão da pichação de prédios históricos, eu vejo isso com muita tristeza. Programa que, inclusive, nós já fizemos aqui. Exato. Realmente é uma falta de senso comum terrível. Né? Na Revolução Francesa, por exemplo, num primeiro momento, eles resolveram vandalizar todos os bens que se referiam ao clero e ao ancien regime, né? Até que alguns intelectuais revolucionários se deram conta, não, mas não é por aí. Vamos passar todo esse patrimônio para o povo francês, vamos preservar até para que eles possam ser testemunhos vivos da história da nossa Revolução. Quer dizer, é isso que as pessoas têm que se dar conta. Ok, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas a senhora tem um minutinho para o seu recado dentro dessa abordagem que nós estamos falando do lixo jogado no chão. Eu gostaria, assim, de convocar toda a população de Porto Alegre, que é uma cidade tão linda, né? Que todos nós amamos, que tem o seu pôr do sol maravilhoso, tem uma arborização fantástica, mas essa cidade é a nossa casa. A gente gosta de ter uma casa organizada, de ter uma casa limpa e vamos projetar isso também para os espaços públicos que estão aí carentes da nossa presença e do nosso cuidado. Obrigada. Ok, promotora de justiça Ana Maria Marquesan, mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br.
Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!